Ou seja, quando Paulo está dizendo aqui que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ele está passando a regra geral. Mas há ocasiões em que nós somos chamados a obedecer a Deus antes do que os homens. E antes de você decidir que está diante de uma dessa ocasião, você tem que orar bem, você tem que pensar bem, para que você não se encontre, na verdade, desobedecendo ao próprio Deus, simplesmente porque você interpreta aquela situação como sendo alguma coisa que não vem dele. Nesse caso, é sempre bom conversar e pedir orientação. Vamos ver os 5 argumentos do apóstolo Paulo aqui, para que nós nos sujeitemos às autoridades superiores que Deus colocou em nossa vida. Primeiro está aí no verso 1, depois de dizer que todo homem esteja sujeito às autoridades, ele diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidos. Toda autoridade procede de Deus, diz o apóstolo Paulo, por isso você deve obedecê-las, porque ao obedecer à autoridade, você está obedecendo aquele que as instituiu, que é Deus. Toda autoridade humana é delegada. Nós, como seres humanos, não temos autoridade em nós para nos sobrepor aos nossos semelhantes. Nós somos todos iguais. A autoridade que nós exercemos por força de um cargo público, por força de ser pai de família, por força de ser um presbítero, de ser um pastor, por força de ser marido, é autoridade delegada, ela não é intrínseca. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que o marido deve governar a sua casa, não está dizendo que o homem é melhor do que a mulher e que a mulher é inferior. Quando diz que os pais devem governar os seus filhos, não está dizendo que os pais são melhores do que os filhos. Quando diz que nós devemos obedecer ao governo, não está dizendo que o presidente da república ou a presidente da república, os deputados, os senadores, os que estão em autoridade, os juízes, eles são melhores do que nós. Não. Eles têm uma autoridade delegada que foi dada por Deus para manter a sociedade caminhando bem, para que o bem comum e social seja obtido, para que haja ordem, para que nós possamos viver em comunhão, viver em sociedade, ganhar o nosso pão, trabalhar. Por isso Deus instituiu autoridades, toda autoridade procede de Deus, porque só Ele tem autoridade absoluta. Por isso que nós, em última análise, sempre obedeceremos somente a Deus. Obedeceremos às autoridades enquanto elas estiverem nos solicitando, pedindo e determinando aquilo que é justo e reto. Mas quando elas pedem alguma coisa que é contrária à palavra de Deus e ao querer de Deus, nós então temos liberdade diante de Deus para desobedecê-las e, é claro, precisamos estar prontos a arcar com a desobediência, com o preço, a consequência da desobediência civil. Mas essa é a razão principal pela qual nós devemos obedecer às autoridades, foram estabelecidas por Deus, tanto para a ordem, sossego e bem social. E atenção, às vezes Deus coloca governos para juízo e julgamento. Quando Deus coloca bons governantes, é que Ele quer abençoar uma nação. Quando Ele coloca maus governantes, às vezes Ele quer realmente castigar e punir, e colocar o seu povo debaixo de um período de provação, um período de sofrimento e de purificação, como a história da igreja nos mostra. Segunda razão pela qual nós temos que obedecer à autoridade, Paulo nos diz no verso 2: aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E no verso 5 ele diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. No verso 5 fica claro que a punição é alguma coisa que nós devemos temer. E essa é a segunda razão que Paulo nos dá, tanto no verso 2 quanto no 5, que é o temor da punição. A gente deve obedecer à autoridade porque vem de Deus e também porque nós tememos que elas nos punam, que elas nos castiguem. Porque há consequência para a rebelião contra a autoridade. É rebelar-se contra Deus, quando nós desobedecemos às leis vigentes, quando nós nos recusamos a pagar impostos, quando nós atentamos contra as suas vidas,
nós estamos, na verdade, nos rebelando contra a autoridade de Deus, como diz o verso 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se você pensar nisso, toda vez que você estiver desobedecendo ou quebrando uma lei, qualquer que seja a lei, que na verdade você está desobedecendo a Deus, você deveria temer, porque toda autoridade vem dele. E diz Paulo, você atrai sobre si a condenação. Final do verso 2, a condenação aqui não é a condenação eterna, mas a punição temporal, castigos que Deus nos coloca. Você ultrapassou o limite de velocidade, você vai ser condenado pela autoridade. É Deus que está lhe multando, pode saber disso. Ele pode estar usando um guarda que nem acredita em Deus, não é? Mas ele está lhe trazendo a punição, não é? Lhe trazendo a punição. Se você desobedece ou se você sonega um imposto e o leão vem, não é? O leão vem e lhe abocanha uma multa e lhe chama para você prestar explicações, você tem que pagar um monte de coisa, não é o fiscal que está fazendo isso não, Deus está usando o fiscal para aplicar a você a penalidade da sua desobediência. Então temos que lembrar disso, Deus usa as autoridades para punir a desobediência. Por isso nós devemos obedecê-las por temor da condenação, porque o próprio Deus é que está por detrás delas. Terceira razão pela qual o apóstolo Paulo diz que nós devemos obedecer à autoridade é por causa do propósito com que Deus a estabeleceu. Ele diz no verso 3 e 4 que a autoridade, primeiro, é ministro de Deus para o bem. Veja aí no verso 3. O magistrado não é para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás o louvor dela, visto que é ministro de Deus para o teu bem. É muito interessante que a palavra ministro aqui é a mesma palavra para diácono. Nós temos os diáconos na nossa igreja, e eles trabalham no serviço, eles servem à igreja. A mesma palavra que a Bíblia usa para se referir aos diáconos na igreja é a mesma palavra que é usada aqui para se referir aos governantes. Eles são diáconos de Deus para o bem da sociedade, são ministros de Deus, foram instituídos por Ele para fazer o bem na sociedade. Segunda coisa que Paulo diz aqui, ainda dentro dos versos 3 e 4, que ele é também, a mesma palavra, ministro de Deus contra o mal. Aí no verso 4, né? Não é sem motivo que traz a espada. Se você fizer o mal, tema, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, outra vez a palavra diácono, vingador para castigar o que pratica o mal. Essa é a terceira razão que nós temos para nos submeter à autoridade, porque são diáconos, ministros de Deus para promover o bem, elogiar o cidadão de bem e punir e vingar o malfeitor. Punir e vingar o malfeitor. E a terceira coisa que ele nos diz aqui, no verso 6, veja só, por esse motivo vocês também pagam tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Já que a palavra ministro é outra palavra, não é mais a palavra diácono, mas a palavra leiturgos. O leiturgos era uma palavra que significava, ou era usada para alguém que introduzia ou conduzia um culto, um serviço, uma reunião, enfim, alguém que liderava um encontro, alguma coisa dessa natureza. A autoridade é chamada de diácono e de liturgos. O liturgos, para nós, é quem dirige o culto. Hoje foi o presbítero Jefferson. Ele é o liturgos, é o nome que nós dizemos. Ele está dirigindo o culto. É a mesma palavra que está sendo usada aqui para se referir às autoridades. Elas são diáconos, elas são liturgos de Deus. No caso, para o bem social, para a execução daquilo que é bom. Infelizmente, eu sei que vocês estão perguntando e com razão, se não estivesse perguntando eu até estranharia. As pessoas vão perguntar, mas tudo bem, e quando esses diáconos e quando esses liturgos de Deus para o bem da sociedade, eles não cumprem o seu papel dado por Deus? E é aqui que os evangélicos e os cristãos historicamente se dividem. O que fazer debaixo de um governo corrupto? O que fazer diante de um governo déspota, cruel, cheio de escândalos, que consome o dinheiro público, que aparelha Estado,
que escândalo após escândalo de corrupção, que não administra bem a coisa pública. Há várias linhas. Há os completamente pacifistas que dizem que Romanos 13 tem que ser lido de maneira radical e que não permite qualquer revolta contra a autoridade, mesmo que ela esteja errada. Certamente não é isso que Paulo está dizendo, porque nós vimos que há outros exemplos, outras partes da Bíblia, que mostram momentos em que o povo de Deus não se submeteu a governos que exigiam contra a sua consciência. Outros vão para o outro lado e defendem, inclusive, guerra armada. Não faz muito tempo eu me deparei com uma notícia de que algumas igrejas na Europa contribuíam financeiramente para o aparelhamento militar dos grupos de guerrilha aqui na América do Sul, que estavam querendo subverter governos através da revolução e instalar essa visão comunista e socialista. Então, igrejas da Europa financiando grupos terroristas aqui na América do Sul. Então, são cristãos que acham que a maneira de fazer o bem social é derrubando o governo através da luta armada. A teologia da libertação, que nasceu no meio dos evangélicos e depois foi adotada pela Igreja Católica, na sua forma mais radical, ela defende a luta de classes e a tomada do poder. E algumas igrejas seguem nessa direção. Mas a resposta que tem sido dada pela ala reformada da igreja, historicamente, é aquela que segue o pensamento de Calvino, mais ou menos. João Calvino diz que diante da autoridade que não cumpre o seu papel dado por Deus, a igreja deve primeiro instruir os crentes nos seus deveres. Instruir a igreja para que cada cristão faça o seu papel de cidadão. Segundo, protestar. Orar pelas autoridades e protestar, usar os canais legais, usar os caminhos corretos para se protestar. Na época de Calvino não havia democracia ainda era reinado. E se Calvino vivesse hoje, eu tenho certeza que ele diria, não a rebeldia civil se levantar em armas contra o exército, contra o governo, mas com certeza a desobediência quando esse governo exigir de nós o que não se deve. E você hoje tem a opção do voto para fazer o que você considera correto. Pena é quando todas as opções deixam a desejar. Pena é isso. Mas vai chegar um momento, pode chegar um momento, em que nós seremos chamados a decidir entre obedecer a Deus e obedecer ao governo. Ao final desta pregação, é impossível não refletir sobre a complexidade e a profundidade do tema da submissão às autoridades, conforme ensinado na Bíblia. O pastor nos lembra que toda autoridade é instituída por Deus para o bem da sociedade. Mas também nos alerta sobre a necessidade de discernimento quando essas autoridades contrariam os princípios divinos. Somos chamados a obedecer e respeitar as leis, entendendo que isso é parte do plano de Deus para a ordem e a justiça. No entanto, também somos convidados a resistir pacificamente, com coragem e sabedoria, às ordens que vão contra a vontade do Senhor. Essa mensagem é um convite à oração e à busca constante da vontade de Deus em todas as nossas decisões. O ponto mais impactante para mim é o equilíbrio que devemos buscar, viver de maneira submissa às autoridades, mas com a consciência de que nossa lealdade final pertence a Deus. Esse ensino nos desafia a sermos cidadãos exemplares, promovendo o bem, mas também a sermos firmes na fé, especialmente em tempos de injustiça ou opressão. Que possamos sempre buscar orientação no Senhor, em Sua palavra e em oração, para discernirmos o momento de obedecer e o momento de resistir, sempre com o coração voltado para glorificá-lo. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.